Numa manhã fria, Rodrigo acorda sozinho em sua fazenda isolada, vivendo uma rotina vazia há 5 anos, desde que perdeu tudo. Ele encontra uma carta suja presa na cerca. Uma mãe desesperada implora por ajuda para seu bebê doente, mas a carta está endereçada para outra pessoa. O vento havia mudado o destino daquela carta, trazendo até Rodrigo o pedido de socorro de uma mulher que estava morrendo de fome num celeiro abandonado, sozinha com um bebê que agonizava com febre há 3 dias. O que essa mãe não sabe é que aquela carta chegou nas mãos de um homem que havia perdido a esposa grávida 5 anos atrás e que carrega uma dor que ninguém imagina. O que Rodrigo faz quando encontra Helena e o bebê naquele celeiro muda tudo completamente. Mas antes de começar essa história, se você, assim como nós, acredita que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas completamente, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O vento cortante da madrugada soprava forte pelos campos quando Rodrigo Santana acordou com o primeiro canto do galo. Seus olhos castanhos, marcados por noites mal dormidas e dias de trabalho pesado, abriram devagar enquanto o corpo reclamava da cama dura. Tinha 35 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros largos e nas mãos calejadas. A fazenda, herdada dos avós, era tudo o que lhe restava além das memórias que preferia manter trancadas no fundo da alma. Levantou-se com um movimento automático de quem repete a mesma rotina há anos. Calçou as botas gastas, vestiu a camisa xadrez que tinha mais remendos que tecido original e saiu para o alpendre. O sol ainda não havia nascido completamente e a névoa cobria os pastos como um manto fantasmagórico. Rodrigo gostava daquela hora. Era quando o silêncio era tão profundo que ele quase conseguia esquecer o vazio que habitava dentro dele. Caminhou até o curral para verificar as vacas, depois seguiu pela cerca leste que precisava de reparos há semanas. Foi quando viu. Presa entre os arames farpados, tremulando ao vento como uma bandeira de rendição, estava uma folha de papel amarrotada e suja. Rodrigo franziu a testa. Não era comum encontrar lixo por ali. A fazenda ficava distante da estrada principal, isolada entre morros e vales. Aproximou-se com curiosidade e puxou o papel com cuidado. Era uma carta. As palavras estavam escritas à mão, com uma caligrafia trêmula e manchas que pareciam lágrimas secas. Rodrigo sentiu um aperto no peito ao ler as primeiras linhas. Por favor, preciso de ajuda. Meu bebê está doente e não tenho para onde ir. Se você receber esta carta, nos encontre no antigo celeiro abandonado na estrada do vale. Imploro que venha. Estou desesperada. Helena. Embaixo havia um endereço que ele conhecia. Era a fazenda do Dr. Mendes, um médico aposentado que morava a uns 15 quilômetros dali. A carta estava endereçada a ele, mas o vento caprichoso havia mudado seu destino, trazendo-a até as terras de Rodrigo. Ele releu as palavras várias vezes, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Um bebê doente. Uma mãe desesperada. Aquelas palavras mexeram com algo profundo dentro dele, algo que ele havia enterrado junto com a esposa e o filho que nunca chegou a nascer, 5 anos atrás. Voltou para casa com passos apressados, guardou a carta no bolso e pegou as chaves da caminhonete velha. Não sabia por que estava fazendo aquilo. A carta não era para ele, mas algo no tom desesperado daquelas palavras, na caligrafia irregular, no pedido silencioso de socorro, fez com que ele não conseguisse simplesmente ignorar. O celeiro abandonado ficava a uns 20 minutos dali, numa estrada de terra que poucos usavam. Rodrigo conhecia o lugar. Era uma construção antiga, meio caída, que já tinha servido de abrigo para andarilhos e animais perdidos. Conforme se aproximava, o coração batia mais forte. O que ia encontrar ali? Seria real ou apenas uma armadilha? Mas algo dentro dele dizia que não era. Havia verdade naquelas palavras escritas. Estacionou a caminhonete perto da entrada do celeiro e desceu devagar. A porta de madeira apodrecida rangia ao vento. Empurrou-a com cuidado e entrou. A luz do sol entrava por buracos no telhado, criando feixes dourados que iluminavam a poeira suspensa no ar. Foi então que a viu. No canto mais escuro do celeiro, encolhida sobre um monte de palha velha,
estava uma mulher jovem. Segurava nos braços um embrulho de panos, e mesmo de longe Rodrigo podia ouvir o choro fraco de um bebê. A mulher levantou o rosto ao ouvir os passos, e o medo estampado naqueles olhos castanhos claros foi como um soco no estômago de Rodrigo. Ela era jovem, muito jovem. Não devia ter mais que 24 anos. O rosto magro estava pálido e sujo, os cabelos castanhos emaranhados caíam sobre os ombros, e as roupas rasgadas revelavam um corpo frágil, consumido pela fome e pelo cansaço. Mas era nos olhos que Rodrigo via a verdadeira história. Eram olhos de quem havia sofrido demais, de quem havia perdido a esperança, mas ainda lutava por uma última chance. Doutor Mendes, ela sussurrou com voz rouca, tentando se levantar, mas tremendo tanto que quase caiu. Não, Rodrigo respondeu devagar, dando um passo à frente, mas mantendo distância para não assustá-la mais. Eu não sou o doutor. Meu nome é Rodrigo. Sua carta, o vento levou até minha fazenda. A mulher o encarou com uma mistura de confusão e desespero. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto sujo, enquanto ela apertava o bebê contra o peito. Por favor, ela implorou, a voz quebrando. Por favor, não vá embora. Meu filho, ele está com febre há 3 dias. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas por favor ajude meu bebê. Rodrigo sentiu o peito apertar. Caminhou até ela devagar, como se aproximasse de um animal ferido, e ajoelhou-se ao seu lado. Pôde ver melhor o bebê, então. Era um menino pequeno, muito pequeno, com o rostinho vermelho de febre e os olhos semicerrados. A respiração era rápida e superficial. Quanto tempo você está aqui? Rodrigo perguntou, mantendo a voz calma. 2 dias, ela respondeu entre soluços. Eu não tinha outro lugar. Eu escrevi para o doutor porque alguém me disse que ele era bom, que ele ajudava pessoas pobres, mas eu não sabia onde colocar a carta, então prendi na cerca perto da placa com o nome dele e rezei para que alguém encontrasse. O bebê precisa de um médico, agora, Rodrigo disse com firmeza. Você consegue andar? Ela assentiu fracamente, tentando se levantar, mas as pernas não a sustentaram. Rodrigo não hesitou. Passou um braço pelas costas dela e outro por baixo das pernas, levantando-a com facilidade apesar do bebê em seus braços. Segure firme no seu filho, ele instruiu. Vou levar vocês para minha fazenda. Lá tem comida, água limpa e uma cama de verdade. Depois chamo o médico. Helena, ele ainda não sabia o nome dela, mas logo descobriria. O olhou com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Por quê? Ela sussurrou. Por que está me ajudando? Rodrigo parou por um momento olhando para aquela mulher frágil e seu bebê doente. Pensou na esposa que perdeu. Pensou no filho que nunca segurou nos braços. Pensou em todas as noites em que implorou ao céu por uma segunda chance de ter uma família. Porque é o certo a fazer. Ele respondeu simplesmente, mas havia algo mais profundo naquelas palavras, algo que nem ele mesmo entendia completamente ainda. Colocou-a no banco do carona com cuidado, certificando-se de que ela e o bebê estivessem seguros, e partiu de volta para a fazenda. Durante o trajeto, ela contou sua história em voz baixa e entrecortada. Seu nome era Helena Ferreira. Tinha 24 anos e havia crescido na cidade vizinha, filha de um comerciante que antes era próspero, mas que havia perdido tudo em maus negócios e na bebida. Quando as dívidas se acumularam a ponto de tomar tudo, o pai dela arranjou um casamento com um homem rico da região, um comerciante de gado chamado Marcelo Tavares. Ele era cruel, Helena disse, a voz tremendo. Batia nos empregados, gritava com todo mundo. Na primeira vez que me viu, me olhou como se eu fosse um objeto que ele estava comprando. E era isso mesmo. Meu pai estava me vendendo para pagar as dívidas. Ela havia tentado recusar, mas o pai, cego pela ganância e pelo desespero, não quis ouvir. Disse que ela era egoísta, que não se importava com a família, que ele ia morrer na miséria por causa da teimosia dela. Na noite antes do casamento, Helena fugiu. Eu tinha uma amiga, a dona Conceição, que foi como uma mãe para mim depois que a minha morreu. Ela me escondeu por uns tempos. Foi quando descobri que estava grávida. O silêncio pesado que se seguiu falava mais que 1000 palavras. Rodrigo não precisou perguntar quem era o pai. O olhar de dor nos olhos de Helena contava toda a história. Marcelo me encontrou uma noite antes de fugir.
Ela continuou com dificuldade. Ele disse que eu já era dele, que o casamento era só uma formalidade. Eu tentei lutar, mas ele era muito forte. Depois que descobri o bebê, tentei contar para meu pai. Implorei para que ele me ajudasse, mas ele me chamou de impura, de vergonha da família. Disse que eu tinha trazido a desgraça sozinha e me expulsou de casa. Dona Conceição a escondeu durante a gravidez, mas quando Miguel nasceu, prematuro e frágil, e começou a adoecer, a mulher teve medo. Tinha família, netos. Não podia arriscar represálias de Marcelo ou do pai de Helena. Com o coração partido, pediu que ela saísse. Eu não tinha para onde ir, Helena sussurrou, olhando para o bebê que dormia febril em seus braços. Passei dias nas ruas, dormindo embaixo de pontes, pedindo comida. Miguel ficava cada vez pior, e eu sabia que ia perdê-lo se não fizesse alguma coisa. Foi quando lembrei do Dr. Mendes. Alguém tinha me falado dele anos atrás, que ele era um homem bom. Era a minha última esperança. Rodrigo apertou o volante com força, sentindo a raiva crescer dentro dele. Como um pai podia abandonar a própria filha? Como um homem podia forçar uma mulher e depois deixá-la à própria sorte? E como uma sociedade inteira podia virar as costas para uma mãe desesperada com um bebê doente? Você está segura agora, ele disse com firmeza. Ninguém vai machucar você ou seu filho, eu prometo. Helena o olhou com os olhos marejados, querendo acreditar, mas com medo de se permitir ter esperança novamente. Quando chegaram à fazenda, Rodrigo a carregou para dentro e a deitou na cama do quarto de hóspedes. Era um quarto simples, mas limpo, com uma cama de casal coberta por lençóis brancos e uma janela que dava vista para os campos. Helena segurava Miguel contra o peito, tremendo não só de frio, mas de alívio. Vou buscar água e comida, Rodrigo disse. Depois chamo o Dr. Silva, o médico da vila. Ele é bom e discreto. Eu não tenho como pagar, Helena murmurou, a vergonha evidente na voz. Não pedi dinheiro, Rodrigo respondeu antes de sair. Na cozinha, enquanto preparava um caldo quente e separava frutas, Rodrigo se pegou pensando em como a vida era estranha. Há poucas horas atrás, acordou como sempre, esperando mais um dia igual aos anteriores, afogado em trabalho e silêncio. Agora havia uma mulher e um bebê em sua casa, trazidos até ele por uma carta que o vento havia desviado do caminho. Será que era o destino? Rodrigo não costumava acreditar nessas coisas. Mas algo dentro dele, algo que estava adormecido há 5 anos, começava a despertar. Levou a bandeja para o quarto e encontrou Helena sentada na cama, embalando Miguel e cantarolando baixinho uma cantiga de ninar. A cena foi como uma punhalada direto no coração. Lembrou-se de como costumava imaginar sua esposa Marina fazendo exatamente isso com o filho deles. O filho que nunca nasceu porque o acidente levou os dois embora numa noite chuvosa na estrada. Helena levantou os olhos e viu a expressão no rosto dele. Desculpe, ela disse rapidamente. Eu posso ir para outro canto se estou incomodando. Não, Rodrigo respondeu mais rápido do que pretendia. Você não incomoda. Eu só... Fazia tempo que não via algo assim. Ele colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e saiu antes que ela pudesse fazer mais perguntas. No corredor, encostou-se à parede e respirou fundo. O que estava fazendo? Por que aquela mulher e aquele bebê mexiam tanto com ele? Pegou o telefone e ligou para o Dr. Silva, um homem de 60 anos que atendia na vila e era conhecido por sua discrição e bondade. Explicou a situação, omitindo detalhes comprometedores, e o médico prometeu chegar em 1 hora. Rodrigo voltou ao quarto e encontrou Helena terminando de comer. Ela havia devorado o caldo e as frutas com uma fome que falava de dias sem alimentação adequada. As bochechas ganharam um pouco mais de cor. O médico vem a caminho, ele informou. Enquanto isso, você pode tomar um banho se quiser. Vou deixar roupas limpas na porta. Helena assentiu, grata, mas ainda visivelmente desconfiada, como se esperasse que a qualquer momento ele mudasse de ideia e a colocasse para fora. Rodrigo entendia. Ela havia sido traída por todos em quem confiava. Não seria fácil acreditar na bondade de um estranho. O Dr. Silva chegou pontualmente 1 hora depois. Era um homem baixo, de cabelos grisalhos e óculos redondos, com um sorriso gentil que colocava os pacientes à vontade. Examinou Miguel com cuidado, enquanto Helena observava ansiosa,
mordendo os lábios até sangrarem. É uma infecção respiratória, o doutor anunciou depois de longos minutos. Nada que não possa ser tratado com os medicamentos certos e cuidados adequados. O bebê é forte, vai se recuperar bem. Helena desabou em lágrimas de alívio, cobrindo o rosto com as mãos. Rodrigo sentiu o peito apertar ao ver aquela reação. Quantas noites ela havia passado em claro, aterrorizada de que o filho morresse em seus braços. O Dr. Silva deixou uma receita e algumas instruções. Rodrigo o acompanhou até a porta e discretamente pagou a consulta com o dinheiro que guardava para emergências. O médico, percebendo a situação delicada, apenas assentiu com compreensão e prometeu voltar em 3 dias para verificar a evolução do bebê. Depois que o médico partiu, Rodrigo foi até a vila comprar os medicamentos. Gastou uma quantia considerável, mas não hesitou nem por um segundo. Quando voltou, encontrou Helena sentada na cadeira de balanço da varanda, embalando Miguel, que agora dormia mais tranquilo depois da primeira dose de remédio. Ela havia tomado banho e vestido as roupas que ele deixou, uma camisa velha dele que ficava grande demais e uma calça de moletom. Os cabelos molhados caíam sobre os ombros, e sem a sujeira e o desespero estampados no rosto, Rodrigo pôde ver melhor seus traços. Era bonita, de uma beleza simples e natural, mas eram os olhos que realmente chamavam a atenção, profundos, expressivos, cheios de histórias não contadas. Obrigada, ela disse quando o viu se aproximar. Por tudo. Eu não sei como vou retribuir, mas um dia, de alguma forma, eu vou. Não precisa retribuir nada, Rodrigo respondeu, sentando-se nos degraus da varanda. Só cuide do seu filho e se recupere. O resto a gente vê depois. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Os grilos começavam sua sinfonia noturna e o cheiro de terra molhada da chuva que havia caído pela tarde perfumava o ar. Posso perguntar uma coisa? Helena disse baixinho depois de um tempo. Rodrigo assentiu. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Não me deve nada. Por que me ajudou? Rodrigo ficou em silêncio por longos segundos olhando para o horizonte. Como explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? Há 5 anos, ele começou com a voz baixa. Eu era casado. Minha esposa, Marina, estava grávida do nosso primeiro filho. A gente estava tão feliz fazendo planos, decorando o quartinho do bebê. Ela queria que fosse azul, mas eu disse que não importava a cor porque nosso filho ia ser amado de qualquer jeito. Ele fez uma pausa, sentindo o nó familiar na garganta. Uma noite, ela saiu para visitar a mãe dela na cidade. Estava chovendo forte, mas ela insistiu que ia ficar tudo bem. Eu devia ter ido junto. Devia ter insistido mais, mas deixei ela ir sozinha. Sua voz falhou. Um caminhão perdeu o controle na curva da serra. Bateu de frente. Marina e o bebê morreram na hora. Helena levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu me fechei depois disso. Rodrigo continuou. Não queria mais saber de gente, de vida, de nada. A fazenda virou minha prisão e meu refúgio ao mesmo tempo. Passei 5 anos apenas existindo, trabalhando até cair de cansaço para não ter que pensar, para não ter que sentir. Ele finalmente olhou para ela. Quando li sua carta, quando vi você e seu filho naquele celeiro, algo dentro de mim acordou. Era como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Não de ter minha família de volta. Isso nunca vai acontecer. Mas uma chance de fazer alguma coisa que importasse. De salvar alguém quando não consegui salvar quem eu mais amava. As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Helena agora. Você salvou minha vida, ela sussurrou. E a dele. E eu nunca vou esquecer isso. Rodrigo apenas assentiu, não confiando em sua voz naquele momento. Naquela noite, depois que Helena se recolheu ao quarto com Miguel, Rodrigo ficou na varanda por horas, olhando para as estrelas. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo além de vazio. Era pequeno, frágil, mas estava lá. Uma fagulha de propósito, de esperança. Mas antes de continuar essa história, me diz uma coisa. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troco? Sem pensar nas consequências apenas porque era o certo a fazer? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Quero saber se você acredita que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas completamente. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Miguel precisava de medicação a cada 4 horas
E Helena, exausta pelos meses de sofrimento, mal conseguia manter os olhos abertos. Rodrigo se viu acordando no meio da noite ao ouvir o choro do bebê, levando os remédios até o quarto e ajudando a preparar mamadeiras. Era estranho ter gente na casa novamente. O silêncio que ele havia considerado seu único companheiro fiel por tanto tempo, agora era quebrado por ruídos humanos. O choro de um bebê, o arrastar de chinelos no corredor, o som da água correndo durante o banho. Inicialmente, Rodrigo se sentia invadido, quase sufocado, mas aos poucos percebeu que aqueles sons não eram invasões, eram vida. Eram o pulsar de um coração que sua casa não tinha há muito tempo. Helena se esforçava ao máximo para não ser um fardo. Assim que se sentiu minimamente recuperada, insistiu em ajudar na cozinha. Rodrigo, que há anos comia apenas o básico para sobreviver, começou a encontrar refeições completas, esperando por ele quando voltava do campo. "Você não precisa fazer isso", ele disse numa dessas tardes, encontrando a mesa posta com um ensopado que cheirava tão bem que fez seu estômago roncar. "Eu sei", Helena respondeu, limpando as mãos no avental velho que encontrara no armário. "Mas quero fazer. É o mínimo que posso fazer por tudo que você está fazendo por nós." Miguel, deitado no improvisado Moisés que Rodrigo havia feito com um cesto de roupa forrado de panos macios, balbuciava sons enquanto observava a mãe com olhos curiosos. A febre havia passado completamente no quarto dia, e o bebê agora mostrava a personalidade vibrante que a doença havia escondido. "Ele está bem melhor", Rodrigo comentou, aproximando-se do cesto. Miguel olhou e deu um sorrisinho desdentado que fez algo dentro de Rodrigo se derreter. "Graças a você", Helena disse suavemente. "Ele não estaria vivo se não fosse por você." Rodrigo não soube o que responder. Abaixou-se e cuidadosamente tocou a mãozinha de Miguel, que imediatamente agarrou seu dedo com força surpreendente para algo tão pequeno. Aquele gesto simples, um bebê segurando seu dedo, foi como uma fissura rachando a parede que ele havia construído ao redor do coração. Durante as semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Rodrigo acordava ao amanhecer, cuidava dos animais, verificava as cercas e as plantações. Helena cuidava da casa, de Miguel, e aos poucos começou a plantar uma pequena horta nos fundos. Ela tinha jeito com plantas, e logo tomates, alfaces e ervas aromáticas começaram a brotar da terra vermelha. À noite, depois do jantar, eles conversavam na varanda. Não sobre assuntos profundos, pelo menos não no início, mas sobre coisas simples. Ela contava sobre a infância antes de tudo desmoronar, sobre a mãe que adorava flores e fazia os melhores bolos da cidade. Ele falava sobre os avós que o criaram quando os pais morreram jovens, sobre como aprendeu a amar aquela terra que às vezes parecia hostil, mas que também era capaz de grande generosidade. Uma noite, quase um mês depois de Helena ter chegado, Rodrigo encontrou-a chorando baixinho na cozinha. Era tarde. Miguel dormia, e ela provavelmente pensou que ele também estava dormindo. "O que aconteceu?" Rodrigo perguntou preocupado. Helena se sobressaltou tentando rapidamente enxugar as lágrimas. "Nada, eu só... Desculpe, não queria incomodar." "Você não está incomodando", ele disse suavemente, sentando-se à mesa. "Me conta o que está acontecendo." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Depois, como se uma represa se rompesse, as palavras começaram a jorrar. "Eu tenho tanto medo", ela confessou. "Medo de que meu pai me encontre. Medo de que Marcelo descubra onde estou. Medo de que você canse de nós e nos mande embora. Medo de não conseguir criar meu filho direito, de que ele cresça sem nada, de que eu não seja boa o suficiente." "Helena", Rodrigo interrompeu gentilmente. "Respira." Ela obedeceu, puxando o ar tremidamente. "Você é uma boa mãe", ele disse com convicção. "Qualquer um pode ver isso. O jeito que você cuida dele, que canta para ele, que fica horas embalando ele quando está com cólica. Isso é amor. E amor é tudo que uma criança realmente precisa." "Mas e se não for suficiente?" ela sussurrou. "Então a gente descobre juntos o que mais precisa." Rodrigo respondeu antes de pensar. As palavras saíram naturalmente e só depois ele percebeu o peso delas. "Quero dizer, vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Não precisa ter medo de ser mandada embora." Helena o olhou com os olhos brilhando de lágrimas,
mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de desespero. Por que você é tão bom comigo? Com a gente? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Porque vocês me lembraram que eu ainda sou humano, ele disse finalmente. Passei tanto tempo apenas sobrevivendo que esqueci o que era viver. Mas desde que vocês chegaram, eu acordo com um propósito. Não é só alimentar os animais ou consertar cercas. É garantir que Miguel esteja saudável, que você esteja feliz e segura. Isso me dá um motivo para continuar. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de compreensão mútua, de dois corações feridos, reconhecendo a dor um do outro e decidindo curar juntos. Helena estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Rodrigo a segurou, e aquele toque simples foi como uma corrente elétrica percorrendo seus corpos. Obrigada, ela sussurrou, por me lembrar que ainda existem homens bons no mundo. Nas semanas seguintes, a conexão entre eles se aprofundou. Rodrigo se pegou esperando ansiosamente pelos momentos em que podia passar tempo com Helena e Miguel. Começou a fazer pequenas coisas, consertar a cadeira de balanço que rangia, construir um berço de madeira entalhada para Miguel, plantar flores na entrada da casa porque Helena mencionou que sua mãe adorava girassóis. Helena, por sua vez, florescia. Ganhava peso, a pele recuperava a cor saudável, os olhos perdiam aquele olhar assustado de animal acuado. Ela ria mais, cantava enquanto cozinhava, e Rodrigo descobriu que adorava o som daquela risada, leve, genuína, como sinos tocando ao vento. Miguel crescia rápido, forte e saudável. Começou a reconhecer Rodrigo, sorrindo toda vez que o via. Um dia, quando Rodrigo o pegou no colo, o bebê aninhou a cabecinha contra seu peito e suspirou satisfeito, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Rodrigo teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Foi numa tarde de sábado, enquanto trabalhavam juntos na horta. Helena plantando, Miguel em uma mantinha sob a sombra de uma árvore, Rodrigo cavando, que algo mudou definitivamente. Você já pensou em ter mais filhos? Helena perguntou de repente. Depois quebrou o silêncio. Rodrigo parou a pá ainda no ar. Era uma pergunta carregada, e ambos sabiam disso. Antes eu pensava que não, ele admitiu. Achei que nunca ia conseguir amar outra criança depois de ter perdido meu filho. Mas agora, ele olhou para Miguel que estava tentando agarrar uma borboleta que pousara perto dele. Agora eu percebo que o coração humano não tem limite de amor. Ele expande para caber quem a gente escolhe amar. Helena parou de plantar e o olhou. Havia algo nos olhos dela, uma intensidade que fez o coração de Rodrigo acelerar. E você escolheu nos amar? Ela perguntou com a voz tremendo. Rodrigo largou a pá e deu um passo em direção a ela. Helena se levantou também, limpando as mãos sujas de terra na calça. Eu escolhi, ele admitiu, a voz rouca. Não foi uma decisão consciente. Simplesmente aconteceu. Vocês entraram na minha vida como aquela carta, pelo caminho errado, no momento errado. Mas acabou sendo exatamente o caminho certo, no momento certo. Rodrigo, Helena começou, mas não conseguiu terminar. Ele deu mais um passo, agora a apenas um palmo dela. Podia sentir o cheiro de sabão e terra vindo dela. Podia ver as pequenas sardas que a salpicavam o nariz. Podia ouvir sua respiração acelerada. Eu sei que é cedo demais, ele sussurrou. Sei que você passou por coisas terríveis e precisa de tempo. Não estou pedindo nada. Só quero que saiba que eu me importo. Muito. Com você e com Miguel. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Um sorriso lindo, luminoso, que iluminou seu rosto inteiro. Eu também me importo, ela confessou. Eu tentei não me deixar sentir isso. Tentei me convencer de que era só gratidão, mas não é. É mais. Muito mais. Rodrigo levantou a mão hesitante e tocou o rosto dela, limpando com o polegar uma lágrima que escapava. Helena fechou os olhos, inclinando-se contra o toque. Foi um momento suspenso no tempo. O mundo ao redor desapareceu. Não havia plantação, não havia trabalho, não havia passado doloroso. Havia apenas os dois, duas almas feridas que encontraram consolo uma na outra. Rodrigo se inclinou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse, mas Helena não recuou. Pelo contrário,
Ergueu o rosto, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças quebradas de suas vidas finalmente encontrassem seu lugar. O beijo foi suave, quase reverente. Não havia pressa ou desespero, apenas a promessa silenciosa de que daquele momento em diante, nenhum dos dois estaria mais sozinho. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Miguel escolheu aquele momento para soltar um gritinho alegre, como se estivesse celebrando junto. Eles riram e Rodrigo pegou o bebê no colo, os três formando um abraço espontâneo ali mesmo no meio da horta, sob o sol da tarde. Isso é real? Helena sussurrou contra o peito dele. Ou vou acordar e descobrir que foi só um sonho desesperado? É real, Rodrigo garantiu, beijando o topo da cabeça dela. E eu vou passar todos os dias provando isso para você. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Rodrigo desde a morte de Marina. Ele não estava substituindo o que perdeu. Era impossível fazer isso, mas estava construindo algo novo, algo diferente, mas igualmente precioso. Helena floresceu completamente. Assumiu os cuidados da casa com maestria, transformando aquele espaço antes frio e masculino em um lar acolhedor. Cortinas floridas apareceram nas janelas, almofadas coloridas nos sofás, quadros com fotos. Dela com Miguel, de Rodrigo trabalhando, dos três juntos. Miguel crescia rápido e saudável. Começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passos cambaleantes. Sua primeira palavra foi papai, olhando diretamente para Rodrigo. O fazendeiro sentiu o coração transbordar de emoção, e Helena sorriu com os olhos marejados, apertando sua mão. Ele te escolheu como pai, ela disse suavemente, assim como eu te escolhi. A vila começou a fofocar, claro. Alguns vizinhos distantes comentavam sobre o fazendeiro solitário, que de repente tinha uma mulher e um bebê morando com ele. Rodrigo os ignorava completamente. O que importava não era o que os outros pensavam, mas a felicidade que agora enchia sua casa. Foi numa dessas tardes, quando estavam na varanda observando Miguel brincar com um caminhãozinho de madeira que Rodrigo havia feito, que a paz foi quebrada. O som de um carro subindo a estrada de terra fez Rodrigo franzir a testa. Ele não esperava visitas. Helena, sentada ao seu lado, enrijeceu imediatamente, o rosto empalidecendo. — O que foi? Rodrigo perguntou, percebendo a mudança. — Eu reconheço esse carro, ela sussurrou, a voz trêmula. É o Cadillac preto do Marcelo. Rodrigo se levantou imediatamente, o corpo tenso. Entre e leve Miguel. Tranque a porta e não saia por nada. Rodrigo, ele é perigoso. Eu sei. Por isso quero você segura. Vai. Helena obedeceu, pegando Miguel no colo e correndo para dentro. Rodrigo ouviu a porta trancar e respirou fundo, plantando os pés firmemente na varanda, enquanto o Cadillac parava em frente à casa. 3 homens saíram. O primeiro era alto, de terno caro, mas com uma expressão cruel no rosto, sem dúvida Marcelo. Os outros 2 eram capangas, homens grandes com cara de poucos amigos. — Posso ajudar? Rodrigo perguntou com a voz firme, descendo os degraus da varanda, mas mantendo distância. Marcelo o avaliou com um olhar desdenhoso, como se estivesse olhando para algo inferior. — Você deve ser o coitado que está abrigando minha noiva, ele disse com um sorriso frio. — Vim buscá-la. Ela não é sua noiva, Rodrigo respondeu calmamente, embora a raiva fervesse dentro dele. E não vai a lugar nenhum. Marcelo riu, um som desagradável que fez os pássaros nas árvores próximas levantarem voo. Olha só, os camponeses têm coragem. Helena me pertence. Nós temos um acordo, um contrato de casamento assinado pelo pai dela. Ela vai voltar comigo, e aquele bastardo que ela carrega também. A menção a Miguel como bastardo fez algo dentro de Rodrigo se quebrar. Esse bastardo, como você o chama, é meu filho, ele disse com voz baixa e perigosa. E Helena é minha família. Vocês vão sair da minha propriedade agora, ou eu vou fazê-los sair. Marcelo fez um sinal para os capangas, que começaram a avançar. Mas antes que pudessem dar 3 passos, Rodrigo puxou a espingarda que mantinha apoiada na parede da varanda, apontando-a diretamente para Marcelo. Mais um passo e eu atiro, ele disse com total convicção. Não estou blefando. Os capangas pararam, olhando para Marcelo em busca de instruções. O homem havia empalidecido levemente, mas tentava manter a compostura. Você não teria coragem, ele zombou, embora sua voz tremesse.
Tente me testar, Rodrigo respondeu. Você invadiu minha propriedade, ameaçou minha família. A lei está do meu lado. Foi então que a porta da casa se abriu e Helena saiu, mesmo contra as instruções de Rodrigo. Ela não carregava Miguel. Provavelmente o deixou dentro, protegido. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Vá embora, Marcelo, ela disse com voz firme. Não sou mais sua, nunca fui. Aquele contrato foi feito sob coação e não tem valor. Fiz minha escolha, e ela não é você. Sua vagabunda, Marcelo cuspiu. Depois de tudo que sua família me deve, depois do que você fez, o que eu fiz? Helena interrompeu, a voz subindo. Você me forçou, me machucou, e depois me abandonou para morrer nas ruas com meu filho. Não me deve nada, é você que me deve. Mas eu não quero nada seu, só quero que suma da minha vida. Rodrigo se moveu para ficar entre Helena e os homens, a espingarda ainda firmemente apontada. Vocês ouviram a senhora, ele disse. Saiam, agora. Marcelo olhou entre os dois, vendo a determinação em ambos os rostos, e percebeu que havia perdido. Com um rosnado de raiva, virou-se bruscamente. Isso não acabou, ele ameaçou enquanto voltava para o carro. Você vai se arrepender disso, Helena. E você também, fazendeiro. Estaremos esperando, Rodrigo respondeu sem baixar a arma, até que o Cadillac sumisse pela estrada, deixando uma nuvem de poeira atrás. Assim que o carro desapareceu, Helena desabou. Rodrigo largou a espingarda e a segurou, sentindo-a tremer violentamente em seus braços. Acabou, ele murmurou acariciando seus cabelos. Ele não vai te machucar. Eu não vou deixar. Ele falou sério. Helena soluçou. Ele vai voltar. Vai tentar nos separar. Vai. Não vai conseguir. Rodrigo interrompeu firmemente, fazendo-a olhar para ele. Amanhã nós vamos até a cidade. Vamos registrar Miguel no meu nome, se você deixar. Vamos procurar um advogado para anular esse suposto contrato. E vamos nos casar, se você quiser. Legalmente e oficialmente, para que ninguém possa questionar. Helena o encarou com os olhos arregalados. Você quer se casar comigo? Quero, ele disse sem hesitar. Queria pedir de um jeito mais romântico, mas acho que as circunstâncias pediram urgência. Helena, você e Miguel são minha família. Eu amo vocês. Quero passar o resto da minha vida protegendo vocês, cuidando de vocês, construindo uma vida juntos. Você aceita? As lágrimas rolavam pelo rosto de Helena, mas agora eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Eu te amo, Rodrigo. Você me salvou em todos os sentidos possíveis. Eles se beijaram ali mesmo, na frente da casa, selando a promessa de um futuro juntos. Agora me fala sinceramente. Você acredita em segundas chances? Que duas pessoas quebradas podem se curar juntas e construir algo lindo? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários se você já viveu ou conhece alguém que viveu uma história de recomeço assim. Quero saber sua opinião sobre amor que surge do sofrimento. Na manhã seguinte, Rodrigo e Helena foram até a cidade. Primeiro pararam no cartório, onde Rodrigo iniciou o processo legal de adoção de Miguel. O escrivão, um homem de meia idade com óculos de leitura na ponta do nariz, os olhou com aprovação enquanto preparavam os documentos. É bom ver isso, ele comentou. Um homem assumindo responsabilidade, dando um nome e um lar para uma criança. Fazem falta mais pessoas assim. Depois foram ao advogado que o Dr. Silva havia recomendado. O doutor Almeida era um homem sério, mas justo, que ouviu atentamente a história de Helena. Esse contrato que o Sr. Tavares menciona não tem nenhum valor legal, ele explicou depois de analisar a situação. Contratos de casamento precisam do consentimento livre de ambas as partes. Coação anula automaticamente qualquer documento. Vou preparar uma notificação formal informando isso e ameaçando o processo por assédio, caso ele continue perturbando vocês. Helena respirou aliviada, apertando a mão de Rodrigo. A última parada foi na igreja. O padre Antônio, que conhecia Rodrigo desde criança, os recebeu com um sorriso caloroso. Rodrigo, meu filho, ele disse, abraçando o fazendeiro. Fazia tanto tempo que não te via. E quem são esses companheiros? Rodrigo apresentou Helena e Miguel, contando uma versão resumida da história. O padre ouviu com atenção e compaixão. Querem se casar? Ele perguntou depois. Sim, padre, Rodrigo confirmou. O mais rápido possível. Vou preparar tudo.
o padre prometeu. Em 2 semanas podem realizar a cerimônia. Será simples, mas bonita. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Helena, com a ajuda de Dona Conceição, que havia voltado a fazer parte de sua vida, pedindo perdão por tê-la abandonado, costurou um vestido simples, mas lindo de tecido branco. Rodrigo reformou completamente a casa, pintando paredes, consertando tudo o que precisava de reparo, plantando mais flores. O Dr. Silva e sua esposa se ofereceram para serem as testemunhas. Alguns vizinhos, ao saberem da história e vendo como Rodrigo estava transformado, ofereceram ajuda com a comida para o pequeno almoço após a cerimônia. Na manhã do casamento, Rodrigo acordou com um nervosismo que não sentia há anos. Vestiu o terno que havia comprado, o primeiro terno novo de sua vida, e olhou-se no espelho. O homem que o encarava de volta era diferente daquele que havia encontrado uma carta na cerca meses atrás. Havia vida em seus olhos novamente. Esperança. A cerimônia foi pequena, mas emocionante. Helena entrou na igreja com Miguel no colo, usando o vestido branco que brilhava sob a luz das velas. Rodrigo sentiu as lágrimas embaçarem sua visão ao vê-la caminhando em sua direção. Quando trocaram os votos, suas vozes tremiam de emoção. Eu, Helena, te recebo, Rodrigo, como meu esposo, ela disse olhando profundamente em seus olhos. Prometo te amar, te respeitar e ser grata todos os dias pela segunda chance que você me deu. Não só de viver, mas de ser feliz. Eu, Rodrigo, te recebo, Helena, como minha esposa. Ele respondeu com voz embargada. Prometo proteger você e Miguel, construir um lar cheio de amor e honrar a memória daqueles que perdemos enquanto construímos um futuro juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi aplaudido por todos os presentes. Miguel, no colo de Dona Conceição, bateu palminhas também, arrancando risos de todos. O almoço foi alegre, cheio de conversas e risadas. Rodrigo observava Helena interagindo com os convidados, sorrindo de uma forma que ele nunca imaginou ver novamente em si mesmo. Pura, completa, sem sombras. Quando voltaram para a fazenda ao final do dia, agora oficialmente como família, encontraram uma surpresa. Rodrigo havia secretamente reformado o quarto principal, transformando-o em um verdadeiro quarto de casal. Havia cortinas novas, um colchão novo, flores frescas em um vaso na mesinha de cabeceira. Quando você fez isso? Helena perguntou emocionada. Nas noites em que você achava que eu estava no celeiro trabalhando? Ele admitiu com um sorriso. Queria que nossa primeira noite como marido e mulher fosse especial. Helena o abraçou forte, escondendo o rosto em seu peito. Já é especial porque é com você. Aquela noite, depois que Miguel adormeceu em seu berço no canto do quarto, eles ainda não se sentiam confortáveis em deixá-lo sozinho em outro cômodo. Rodrigo e Helena deitaram juntos pela primeira vez como marido e mulher. Não houve pressa. Cada toque era uma promessa, cada beijo, uma declaração silenciosa. Rodrigo foi gentil, cuidadoso, apagando aos poucos as memórias dolorosas que Marcelo havia deixado. E Helena, pela primeira vez, experimentou o que era ser amada de verdade, com respeito, com ternura, com devoção. Depois, deitados um nos braços do outro, ouviram o som tranquilo da respiração de Miguel, o ranger suave da madeira da casa, o canto dos grilos lá fora. Obrigada, Helena sussurrou na escuridão. Pelo quê? Por me encontrar, por nos salvar, por me dar uma família de novo. Rodrigo a puxou mais para perto. Você me salvou também. Eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. Os meses que se seguiram foram de adaptação e crescimento. Rodrigo expandiu a plantação, agora tendo um motivo real para prosperar além da mera sobrevivência. Helena transformou sua habilidade com conservas em um pequeno negócio, vendendo geleias e doces caseiros na vila, que rapidamente ganharam fama. Miguel crescia forte e esperto. Seus primeiros passos foram dados entre Rodrigo e Helena, cada um segurando uma de suas mãozinhas. Sua risada ecoava pela casa, pelos campos, enchendo cada canto com alegria. A ameaça de Marcelo nunca se concretizou. O advogado havia feito seu trabalho bem, e o homem, ao perceber que não tinha base legal e que Rodrigo não era um oponente fácil, desistiu. Boatos na vila diziam que ele havia se mudado para outra região, provavelmente em busca de outra vítima. O pai de Helena
nunca tentou contato. Dona Conceição comentou uma vez que ele havia se afundado ainda mais na bebida e agora vivia de caridade de outros. Helena sentiu pena, mas não arrependimento. Algumas pessoas fazem escolhas que os afastam daqueles que amam, e era preciso respeitar essas escolhas, por mais dolorosas que fossem. Um ano depois do casamento, Helena descobriu que estava grávida novamente. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria. Rodrigo a segurou por longos minutos, sussurrando promessas sobre como seria um bom pai, como protegeria essa criança com todas as forças. "Eu sei que você será", Helena disse, sorrindo através das lágrimas. "Você já é o melhor pai que Miguel poderia ter." A gravidez foi tranquila, acompanhada de perto pelo Dr. Silva. Quando chegou a hora, Helena deu à luz uma menina linda, de olhos grandes e curiosos. Chamaram-na Marina, em homenagem à primeira esposa de Rodrigo. "Tem certeza?" Helena perguntou quando ele sugeriu o nome. "Não vai ser doloroso?" "Não é doloroso", Rodrigo respondeu com honestidade. "É bonito. Marina vai continuar viva através dessa nova vida e eu acho que ela ia gostar disso." Helena concordou, emocionada com a sensibilidade e o amor do marido. Com 2 filhos agora, a casa ficou ainda mais cheia de vida. Miguel adorou ser irmão mais velho, ajudando a cuidar da pequena Marina com toda a seriedade que uma criança de 2 anos consegue ter. Rodrigo dividiu seu tempo entre o trabalho na fazenda e os cuidados com a família, descobrindo que era perfeitamente possível e maravilhoso fazer os dois. A fazenda prosperou. Com o trabalho conjunto e dedicado, as colheitas melhoraram. O negócio de conservas de Helena cresceu e pela primeira vez em anos Rodrigo conseguiu não só cobrir todas as despesas, mas também economizar. Usou essas economias para reformar completamente a casa, ampliando-a para comportar a família crescente. Construiu um quarto próprio para Miguel, pintado de azul como o menino pediu, cheio de prateleiras para os brinquedos de madeira que Rodrigo fazia nas horas vagas. O quarto de Marina era rosa claro, com um berço entalhado que era uma obra de arte. Na parede da sala, Helena pendura uma foto da família. Rodrigo, ela, Miguel e a pequena Marina. Ao lado, em um porta-retratos menor, colocou uma foto antiga de Marina, a primeira esposa que Rodrigo havia guardado. Não havia ciúmes ou competição. Havia respeito pela memória e gratidão pela segunda chance. 5 anos depois daquela manhã em que Rodrigo encontrou a carta na cerca, a vida na fazenda era irreconhecível. A propriedade era bem cuidada e próspera. A casa, antes silenciosa e vazia, vibrava com risadas, conversas, brincadeiras. Miguel, agora com 7 anos, ajudava o pai no campo, aprendendo sobre a terra com a mesma dedicação que Rodrigo havia aprendido de seus avós. Marina, com 4 anos, era a princesinha da casa, seguindo a mãe por toda parte, aprendendo a cozinhar e a fazer as famosas geleias. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida na varanda. Rodrigo na cadeira de balanço, Helena ao seu lado, Miguel brincando com um caminhão de madeira, Marina no colo do pai balbuciando histórias inventadas. "Papai", Miguel perguntou de repente, "como você e a mamãe se conheceram?" Rodrigo e Helena trocaram um olhar cúmplice. "Foi uma história interessante", Rodrigo começou. "Tudo começou com uma carta que o vento trouxe até mim." Enquanto contava a história, obviamente editada para ser apropriada para crianças, Rodrigo olhou para a família ao seu redor e sentiu uma gratidão profunda. Quantas chances ele teve de ignorar aquela carta, de passar direto pelo celeiro, de mandar Helena embora depois que Miguel melhorasse, mas não fez nenhuma dessas coisas. E por isso, agora tinha tudo. Tinha amor, tinha família, tinha propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que o universo conspira para colocar as pessoas certas em nosso caminho? Que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários me contar se você já viveu um momento assim, onde um pequeno desvio do caminho mudou tudo. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças e crescimento. Miguel se tornou um jovem forte e responsável, ajudando cada vez mais na fazenda. Tinha o coração bom do pai e a determinação da mãe. Marina cresceu radiante e inteligente, dividindo seu tempo entre ajudar Helena no negócio de conservas, que agora tinha até encomendas de cidades vizinhas,
e estudar com afinco na escola da vila. Rodrigo nunca esqueceu completamente a dor da perda, mas aprendeu a carregá-la de forma diferente. Não era mais um peso que o ancorava ao passado, mas uma lembrança suave que o fazia valorizar ainda mais o presente. Numa noite, já com os filhos dormindo, ele e Helena estavam na varanda como faziam todas as noites, observando as estrelas. Às vezes, ainda não acredito que isso é real, Helena confessou, aninhando-se contra ele. Que encontrei você, que construímos isso tudo. Eu também penso nisso, Rodrigo admitiu. Penso em como teria sido minha vida se não tivesse encontrado aquela carta. Se tivesse decidido que não era problema meu. Mas você não decidiu isso, Helena disse, virando o rosto para olhá-lo. Porque você tem um coração bom. Sempre teve. Você despertou esse coração. Ele corrigiu suavemente. Você e Miguel. Vocês me lembraram que vale a pena viver, amar, arriscar. E você nos deu um lar, Helena sussurrou. Não só um teto, mas um verdadeiro lar. Segurança, amor, família. Ficaram em silêncio confortável por um tempo, apenas aproveitando a presença um do outro. Rodrigo, Helena disse depois de um tempo. Nunca te perguntei, você se arrepende? De quê? De ter nos salvado. De ter mudado toda a sua vida por duas pessoas que você nem conhecia. Rodrigo a olhou com intensidade, depois sorriu. Aquele sorriso lindo que agora ela conhecia tão bem. Meu único arrependimento, ele disse devagar, é não ter encontrado aquela carta mais cedo, para ter tido mais tempo com vocês. Helena sorriu também, com lágrimas de emoção nos olhos, e o beijou suavemente. Era verdade. Daquele beijo na horta até agora, cada dia havia sido uma bênção. Não eram sempre fáceis. Havia desafios, momentos difíceis, discussões ocasionais como qualquer casal tem. Mas no fundo, havia um amor sólido, construído sobre a base firme da gratidão, do respeito mútuo e da escolha consciente de estar juntos. Os negócios continuaram prosperando. O negócio de conservas de Helena cresceu tanto que ela acabou contratando algumas mulheres da vila para ajudar, criando empregos e ajudando outras famílias. Rodrigo expandiu a criação de gado, tornando-se um dos fazendeiros mais respeitados da região. Mas nunca deixaram que o sucesso os mudasse. Continuavam simples, acolhedores, sempre dispostos a ajudar quem precisasse. Várias vezes, viajantes ou pessoas em dificuldade apareceram à porta. E assim como Rodrigo havia feito com Helena, eles ofereciam comida, abrigo, ajuda. Estamos apenas passando adiante o que foi feito por nós, Rodrigo costumava dizer. Quando Miguel completou 18 anos, Rodrigo o chamou para uma conversa séria. Filho, ele começou, porque Miguel era seu filho em todos os sentidos que importavam. Você já é um homem. Precisa decidir o que quer fazer da vida. Se quer ficar aqui e continuar com a fazenda, ela é sua. Se quer estudar, viajar, conhecer o mundo, vai ter meu apoio também. Miguel olhou para o pai com os olhos brilhando de emoção. Pai, ele disse, não há lugar no mundo que eu queira estar mais do que aqui. Esta terra, esta família é tudo para mim. Quero ficar, quero aprender ainda mais com você. E um dia, quando eu tiver minha própria família, quero criar meus filhos aqui, do jeito que você me criou. Rodrigo abraçou o filho, o coração transbordando de orgulho e amor. Marina, por sua vez, mostrou talento para os negócios. Com apenas 15 anos, já tinha ideias inovadoras para expandir a empresa de conservas. Falava sobre marketing e distribuição de forma que impressionava até empresários experientes que vinham fazer negócio com Helena. Ela vai longe, Helena comentava com orgulho. Mas espero que nunca se esqueça de onde veio. Não vai esquecer, Rodrigo assegurava. Nós ensinamos bem. 20 anos depois daquela manhã fatídica com a carta na cerca, Rodrigo estava sentado na mesma varanda, agora com alguns fios grisalhos nos cabelos e algumas rugas a mais no rosto marcado pelo sol. Helena estava ao seu lado, também mais velha, mas ainda linda, com aquele sorriso que iluminava seu rosto. No quintal, Miguel, agora casado e com 2 filhos pequenos, ensinava o filho mais velho a montar no pônei que Rodrigo tinha comprado para o neto. Marina visitava com um namorado, um rapaz educado que trabalhava na cidade, mas amava vir para a fazenda nos fins de semana. A casa, ampliada mais uma vez para comportar a família crescente nas visitas,
Era um constante vai e vem de risadas, conversas, cheiro de comida caseira. Consegue acreditar nisso tudo? Helena perguntou, observando a cena. Rodrigo olhou ao redor, para os netos brincando, para o filho ensinando como ele mesmo havia ensinado, para a filha rindo com o namorado, para a fazenda próspera e cheia de vida. Às vezes não, ele admitiu. Às vezes acordo e preciso me beliscar para ter certeza de que não estou sonhando. Não está sonhando, Helena garantiu, entrelaçando seus dedos com os dele. Isso é real. É nossa vida. Construímos isso juntos. Construímos, Rodrigo concordou, levando a mão dela aos lábios e beijando suavemente. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre os campos dourados, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Rodrigo pensou na carta que mudou tudo. Pensou em como um pedaço de papel carregado pelo vento para o lugar errado havia sido, na verdade, levado para o lugar exatamente certo. Pensou em Helena, aquela moça assustada e desesperada que ele encontrou no celeiro, e na mulher forte e radiante ao seu lado agora. Pensou em Miguel, o bebê doente que chorava nos braços dela, e no homem de bem que se tornou. Pensou em Marina, a filha que nunca imaginou ter, e em como ela encheu sua vida de alegria. Pensou em Marina, sua primeira esposa, e no filho que perdeu, e sentiu que, de alguma forma, eles estariam orgulhosos. Ele havia honrado a memória deles vivendo plenamente, amando completamente, construindo algo bonito das cinzas da tragédia. No que está pensando? Helena perguntou, percebendo o olhar distante do marido. Estou pensando, Rodrigo respondeu devagar, em como às vezes a vida nos tira tudo, nos deixa vazios e sem esperança. Mas se tivermos coragem de abrir o coração novamente, ela pode nos dar tudo de volta de formas que nunca imaginaríamos. Helena sorriu, aquele sorriso que ele amava tanto. Ai, você teve essa coragem. Nós tivemos, ele corrigiu. Você teve coragem de confiar em mim. Eu tive coragem de deixar você entrar, e juntos construímos isso. O neto mais novo começou a chorar, e Miguel o pegou no colo, embalando com a mesma ternura que Rodrigo havia demonstrado com ele anos atrás. O ciclo continuava. Amor gerando amor, bondade criando mais bondade. Sabe o que é engraçado? Rodrigo disse de repente. O quê? Aquela carta nunca chegou ao Dr. Mendes. O vento a trouxe para mim. Durante muito tempo pensei que tinha sido sorte, coincidência, mas agora acho que talvez fosse destino. Helena completou suavemente. Talvez. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, observando a família que construíram, a vida que criaram juntos. Não era perfeita, vida nenhuma é, mas era deles. Era real, era cheia de amor, e no final, era isso que importava. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, Rodrigo fez uma oração silenciosa de gratidão, pelo vento que trouxe aquela carta, pela coragem que teve de ir até aquele celeiro, por Helena e Miguel, por Marina, por cada momento, cada desafio, cada vitória, por tudo, porque no fim das contas, aquela carta perdida no vento não havia se perdido. Ela havia encontrado exatamente quem precisava encontrar, e mudou tudo.